Boa tarde a todos. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Ivani de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 93ª sessão ordinária, em 1º de novembro de 2012. Presença dos senhores vereadores, Patrícia Amorim, segundo secretário, Dr. Eduardo Moura, Márcia Teixeira e Tereza Berger, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Márcia Teixeira, Sônia Rabeiro, Marcelo Piuí, Raimon, Paulo Messina, Eliomar Coelho, S. Ferraz, Dr. Eduardo Moura, Argemiro Pimentel e Dr. Luiz Carlos Ramos. 11. Assume a presidência o senhor vereador, Dr. Eduardo Moura, e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Márcia Teixeira, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h25. Obrigado, doutor Ivani. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos, vereador. O microfone está... Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria hoje de tomar desta tribuna a atitude de esclarecer e defender minha posição referente ao meu mais novo projeto de lei, o de número 1553 de 2012, que dispõe sobre o aumento do horário de funcionamento dos espaços de desenvolvimento infantil e das creches e estabelecimentos conveniados com o município para até às 21 horas, sendo hoje este horário encerrado às 5 da tarde. Primeiramente, gostaria de pedir ao cidadão que compreenda atentamente as motivações e avalie o projeto sem ideias preconcebidas, até mesmo para que formem a própria opinião, sem a influência de uma ou outra pessoa que, por má interpretação ou interesses escusos, tentam convencer, por força de argumentos vazios, que esses estabelecimentos, as EDs, creches, etc., abertas até as 21 horas, farão responsáveis ficarem na gandaia. Raciocínio este que é completamente oposto à realidade da esmagadora maioria dos pais, mães e responsáveis das crianças que utilizam esses estabelecimentos para as crianças. É curioso, porque esse argumento de que as pessoas, até as 21 horas, se nós mudarmos esse horário, estariam burlando o horário que as pessoas efetivamente devem cuidar dos seus filhos, e esquecem que não é até 21 horas que as mães deixam seus filhos atualmente. Elas deixam seus filhos até as 17 horas. E elas deixam seus filhos até as 17 horas, e aquelas que não trabalham? Não seria o mesmo equívoco? Então, nós teríamos que fechar as creches. Se até as 21 horas nós não podemos permitir que o projeto siga adiante, porque as mães ficariam ociosas em casa, vendo novelas, etc., então, durante o dia inteiro, essas mães que não trabalham também estariam ociosas, e nós não teríamos razão para ter creche no município do Rio de Janeiro.
Então, é um argumento equivocado e que eu acho que foi feito somente por aqueles que imaginavam que esse projeto visava fazer com que as mesmas pessoas que trabalhassem até às 17 horas teriam que ficar até às 21 horas. Claro que não é essa a ideia do projeto. Pelo contrário, o projeto visa até, além de tudo, aumentar a possibilidade de nós podermos ter mais professores como pessoas ligadas ao município, como funcionários do município. E eu acho que, intempestivamente, algumas pessoas imaginaram que a ideia inicial era essa, ou seja, de estender também o horário dos professores. E eu queria logo deixar isso claro de antemão, porque não é essa a ideia inicial que nós buscamos fazer essa justiça aí com as mães trabalhadoras. Minha experiência pessoal e profissional, como pediatra que atende várias crianças diariamente e vivencia o dia a dia de cada uma delas de forma indireta, sempre me mostrou que um dos problemas enfrentados pelas mães e que geram grandes dúvidas e transtornos é a pergunta: com quem vou deixar meu filho após a creche até chegar do trabalho? A resposta para essa questão é sempre a mesma: com o vizinho ou a vizinha, que já tem geralmente seus próprios filhos, com a irmã ou irmão, que às vezes, na maioria das vezes, não está ainda na faixa etária de cuidar nem de si mesmo, quanto mais de uma criança que está saindo da creche às 17 horas. Com um conhecido, um vizinho, que infelizmente às vezes as pessoas nem sabem direito qual é a índole dessa pessoa que está ficando com aquelas crianças, e isso é perigoso. Vários casos de violência sexual, nós já ouvimos falar em relação a isso, mesmo com parentes, quanto mais com vizinhos. E isso, teoricamente, é mais confiável com um parente, teoricamente, para dialogarmos, para delegarmos nossos filhos e acalmarmos nossos corações até enfrentarmos os engarrafamentos, ônibus superlotados e, enfim, chegarmos em casa, mas não são todos que podem contar com essa ajuda. Foi observando essas dificuldades e pensando em um nível mais amplo, por exemplo, na geração, como eu já disse, de empregos, consequentemente dessa medida, que criei o projeto de lei estendendo a carga horária desses locais. Locais estes onde já deixamos nossos filhos com os nossos professores responsáveis, em segurança e com conforto. Algumas pessoas interpretaram esta iniciativa, talvez por não participarem e conhecerem esta realidade e a dificuldade enfrentada por muitos de vocês que nos assistem agora e que estão neste momento lendo esta mensagem através do diário, como uma forma de terceirizar crianças aos cuidados de creches ou relegar a função de mãe e família a esses estabelecimentos. Estas mesmas pessoas não perceberam, e repito, talvez por não vivenciarem esta realidade, que na verdade estou tentando proteger nossas crianças, que de qualquer forma não ficam mesmo em um ambiente familiar até a chegada dos pais trabalhadores. Esta medida visa também gerar emprego para os nossos professores, estes sim, pessoas capacitadas para estarem com nossos filhos quando não estão conosco, além de dar tranquilidade aos genitores para retornarem aos lares. Reitero, senhor presidente, ter total consciência, primeiramente como pai, depois como pediatra, sobre a necessidade de afeto e carinho dos familiares e da importância deste convívio para o desenvolvimento saudável dessas crianças. Mas, de qualquer forma, não criarmos uma medida para apaziguar este transtorno
é simplesmente estar tapando o sol com a peneira. Deixar com estas pessoas até a volta do trabalho significa, além de estarmos de qualquer forma longe de nossos filhos, não contarmos com a confiança e ajuda de pessoas responsáveis, que são os nossos professores. Infelizmente, a carga horária da maioria dos trabalhadores atualmente é maçante. A isso se somam as dificuldades diárias para se chegar em casa, o que nos faz estar muito tempo longe de casa e de nossos filhos. Minha iniciativa é justamente para encontrarmos uma outra saída para aquelas 4 horas que nos ajudariam a retornar em paz do trabalho. Por último, quero comentar que um dos e-mails que recebo diariamente em doutor@eduardomoura.com.br, uma mestra fez uma proposta que julguei pertinente por beneficiar principalmente as mulheres trabalhadoras. Permitir a extensão do horário para aquelas que provem estar inseridas no mercado de trabalho. Estou perpetrando uma emenda ao projeto fazendo esta ressalva. Afinal, isso não daria brecha a uma tentativa absurda de deixar o filho nas creches ou estabelecimentos específicos sem necessidade ou por puro comodismo. Tenho certeza que, com a ajuda de todos, através de sugestões e conselhos, conseguiremos chegar a um denominador comum e a uma proposta sólida que venha para ajudar, acolher e amparar todos os trabalhadores e seus filhos. O importante, quando avaliarmos um projeto, é sermos altruístas. Nem sempre medidas visam e beneficiam causas próprias ou que se tenha total vivência e experiência para avaliação. Mas temos que ter a sensibilidade para avaliarmos a realidade de outros e, com isso, apresentarmos soluções, propostas e projetos como este que apresento, que estende os horários das EDs até as 21 horas, para responsáveis que comprovem estar retornando dos seus trabalhos nesta faixa etária. É bom discutir com quem possui bases sólidas e bons argumentos. Melhor ainda é debater com pessoas que possam estar dispostas a abraçar iniciativas que visem o bem coletivo. É isso que eu espero julguem ser este meu projeto de lei. Sem deixar de lembrar que, como sempre, estou totalmente aberto a sugestões, elogios ou críticas. Aprendo diariamente com pessoas que me questionam, conversam e debatem. Não sou detentor da verdade, mas me preparo constantemente para pensar fazer o melhor, e é por isso que estou aqui. E é por isso que fui eleito com 17.869 votos na última eleição, que são os votos que muito me envaidecem e que aumentam cada dia mais a minha responsabilidade para que eu possa defender causas justas como essa que eu proponho. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos, vereador. Primeiramente, boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, amigos, presidente em exercício, Brizola Neto, nossos amigos, assessores desta casa e todos os visitantes de hoje que aqui estão na Câmara Municipal. Quero desejar uma boa tarde a todos vocês, principalmente a imprensa que está tendo sempre apoio a gente, então isso é muito importante. TV Câmara, todos vocês, amigos, jornalistas presentes. Quero dizer para mim, hoje é mais um milagre que acontece, da gente poder estar aqui, presente nesta Casa de Leis. Eu sei que todos nós encontramos dificuldade em todos os caminhos que a gente passa, mas, felizmente, a gente continua junto com os amigos e com as amigas nesta Casa de Leis. Isso, para mim, é muito importante. Tenho aqui a agradecer também a todos os vereadores que me ajudaram a ser aqui o primeiro, com 9 meses aqui, a aprovar 7 leis municipais, mesmo não estando aqui no momento, foi aprovado aí, foi derrubado também aquele veto da ciclovia na Via Expressa. Então, eu acredito que é muito importante. Quero também fazer um elogio neste momento
ao prefeito Eduardo Paes, pelos compromissos que ele continua com a gente nas comunidades, né? Isso é muito importante, que é uma pessoa que mostra a transparência, é uma pessoa que continua trabalhando pela população do Rio de Janeiro e atendendo os amigos dele, né? E a população, enfim, respeitando cada eleitor, até mesmo independente de estar próximo ou não, como ele mesmo disse na reunião ontem. Então, acho que foi ontem importante também a presença para encaminhar aqui na casa, para não haver aquela discussão na hora da votação. Então, é muito importante encaminhar o projeto da forma que foi feito na reunião. Então, acho muito interessante. Mas eu também tenho uma nota para fazer aqui, nesta casa, que eu acho que nós não somos, digamos assim, não existe perfeição no ser humano. Eu acho que todo ser humano, ele é cheio de falhas e defeitos. Só que nós devemos observar mais a qualidade do que os defeitos. Eu gostaria até que as pessoas, quando fossem analisar os defeitos de Israel atleta, eu gostaria que vocês analisassem a qualidade também, porque a qualidade, ela supera a qualquer limite. E isso é fundamental. E às vezes, quando eu chego perto de um colega da casa e que procura orientá-lo da forma do meu conhecimento e do tempo que a gente tem, apesar de eu ter entrado para vereador agora aqui, mas na política eu já conhecia praticamente, acompanhava todos os vereadores desta casa, então eu já visitava essa casa, minha amizade, ela dobrou. Os meus parceiros dessa casa aqui têm sido amigos, então eu sinto muito, às vezes, no momento que você não consegue votar em alguns projetos. Eu acho que nosso compromisso aqui é votar nos projetos dos colegas da casa. E isso é uma coisa assim muito importante, porque é triste quando você tem um sonho de um projeto, porque quando eu entrei para a política, que foi através do esporte, o meu sonho era fazer projetos de leis voltado para incentivar mais o esporte. E nessa trajetória toda, eu acho que se eu tenho um sonho, acho que o meu sonho ele não parou por aqui, eu acho que as eleições, nós ficamos fora de 2013, mas eu acho que a nossa luta ela continua e o trabalho também continua. Então, eu acho que nosso objetivo é continuar lutando pelo Rio de Janeiro, que esses projetos possam ser fiscalizados. É igual chegar no mercado, por exemplo, e você comprar uma mercadoria que custa R$ 9,99 e você pedir o troco. Então, há um direito do cidadão de pedir o troco de 1 centavo, porque 1 centavo, quando se coloca o valor que está lá escrito no cartaz, R$ 9,99, significa enganar a população do Rio de Janeiro. Então, quando eu fiz o projeto, eu fiz exatamente, não é para querer aparecer, nem achar que é um projeto bobo, não. Um projeto com muita seriedade dentro do Rio de Janeiro, que é um projeto que defende o meio da enganação, que dizer 399, muita gente acha que está pagando 300 e alguma coisa, mas está pagando 400, porque, na verdade, o troco, ninguém quer saber de 1 centavo do troco, mas, claro, que é interessante que a gente venha cobrar os nossos direitos em todos os lugares que a gente passa, principalmente nós como parlamentar. Então, se eu não pedir 1 centavo, quem é que vai pedir, se eu sou dono do projeto? Então, é fundamental que nós viemos a exigir e cobrar, por mais que as pessoas achem que você está sendo ridículo naquele momento. Então, é interessante a gente levar mais a sério todo o trabalho que a gente faz nesta vida, independente de ser político ou não, de estar representando, que a parte mais interessante que eu acho na política é quando existe parceria entre amigos, que um depende do outro. Vocês imaginam que entre um vereador com 100 mil votos e um que tenha 7 mil, 8 mil, que venha para casa para fazer o mesmo trabalho, você imagine um vereador de trabalho que não consegue voltar para casa. Então, é complicado, mas a gente reconhece que, infelizmente, as coisas acontecem. Eu quero ler essa nota.
A notícia publicada no portal da Veja, na coluna Radar, assinada pelo jornalista Lauro Jardim, intitulada Cassação Pedida, contém equívocos que merecem ser devidamente esclarecidos sobre a pena da população de ter entendimento deturbados e incompleto do que realmente aconteceu e que consta na ação ajuizada pelo Ministério Público. Em primeiro, a alegada utilização de um ônibus não foi um ato de campanha eleitoral. Ela ocorreu em um evento promovido pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, em homenagem ao Mês das Mulheres. A própria Justiça Eleitoral, em outra representação eleitoral, também ajuizada pelo Ministério Público, decidiu que, no período do evento do partido, não houve ato de campanha, principalmente porque a sua realização deu mais de 1 ano e meio antes das eleições de 2012. Além disso, nos autos da ação noticiada, na reportagem, ora analisada, consta-se a declaração oficial expressa emitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro de que indigitado o ônibus não é do município, nem por ele alugado, ou seja, está atestado que a ocupação é manifestamente infundada. Na ação também não se diz que o ônibus teria levado servidores públicos ao evento do PTB. Por fim, é importante elucidar que o projeto municipal em que se utilizou o ônibus foi executado por uma entidade privada, ou seja, o veículo foi contratado por esta entidade privada junto ao mercado e que também foi feito da maneira autônoma do PTB. Em síntese, da vereadora Cristiane Brasil, tem o firme convicção de que a Justiça Eleitoral, após constatar a verdade do fato, julgará improcedente a ação. Bom, nós sabemos que foi uma denúncia pela revista e hoje eu tenho a oportunidade de afirmar para vocês que eu disse no início. Nós trabalhamos com dedicação. Eu acho que, como eu disse, por mais que eu tenha defeitos, eu acho que as qualidades de Jael têm que ser observadas. Eu acho que ninguém é perfeito, mas, na verdade, hoje, o trabalho que aonde o prefeito Eduardo Paes chega, ele elogia o trabalho da Cristiane Brasil. Então, acho que, na verdade, a Cristiane Brasil tem procurado fazer o melhor também pela população do Rio de Janeiro, junto com o prefeito Eduardo Paes. Nosso muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, vereador. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. A sessão está suspensa. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento dos seguintes requerimentos, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento sem número. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 286 de 2012, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor e doutor ministro do Meio Ambiente da República Italiana, Corrado Clini, de minha autoria,
Plenário Teotônio Vilela, 6 de novembro de 2012, vereador Chiquinho Brazão. Requerimento sem número, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja incluída em regime de urgência, na ordem do dia de hoje, o projeto de lei 1214 de 2011, que garante o direito de alimentação e refeição escolar diferenciada, alternativa e inclusiva na rede pública municipal de ensino e da outras providências. Plenário Teotônio Vilela, 1º de novembro de 2012, vereador José Everaldo. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo que se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. Na mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, nobre vereador Chiquinho Brazão. Requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo 286 de 2012, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor, doutor, ministro do Meio Ambiente da República Italiana, Corrado Clini, de minha autoria. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número de autoria do vereador José Everaldo. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída em regime de urgência na ordem do dia de hoje, o projeto de lei 1214 de 2011, que garante direito à alimentação e refeição escolar diferenciada, alternativa e inclusiva na rede municipal de ensino e da outras providências. Nobres vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Mensagem número 221, do excelentíssimo prefeito Eduardo Paes. Excelentíssimos senhores vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dirijo-me a vossas excelências para solicitar a retirada de apreciação do projeto de lei 536 de 2010, que altera a redação do artigo 212 da Lei 691, de dezembro de 84, e da outras providências, que visa alterar o prazo de inscrição em dívida ativa, pois essa matéria está seguindo para essa Casa de Leis por intermédio de um novo projeto de lei que trata de diversos assuntos de natureza tributária. Contando desde já com o apoio dessa ilustre Casa da presente iniciativa, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 286 de 2012, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor e doutor ministro da República Italiana, Corrado Clini. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, em função, estou vendo, infelizmente, mais uma vez, a ausência dos companheiros vereadores, queria pedir verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre Desculpa, vereador. queria pedir em nome também, é claro, da vereadora Sônia Rabelo, vereador Cerruti também. Solicitada a verificação de quórum. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 2 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada. 4 senhores vereadores. Quarta bancada, 2. Quarta bancada, 2, 3, 4, 5. Mesa 1. Total
13, senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.